eu separei um gráfico aqui, que eu sempre trago toda semana, que é o gráfico do relatório situacional lá da OMS, e ela continua dizendo, né, que os casos estão em baixa. Na verdade, eles deram uma estabilizada nessas 2 últimas semanas, mas as mortes continuam caindo, mesmo que com uma velocidade de queda mais lenta. Então, a gente vê essa curva azul a nível mundial caindo. Isso é um bom sinal, significa que a gente tem mais imunidade geral da população, uma maior porcentagem de pessoas vacinadas capazes de combater a doença grave, né? Então as mortes vão acabar diminuindo mesmo, mas agora num ritmo mais lento. Então, sobre isso, eu já tenho uma pergunta para você. Você acha que a gente vai estabilizar um nível de mortes de Covid que ele vai ter que ser aceitável, assim, um número baixo, mas que nunca vai zerar? Ou você acha que a gente tem condições de zerar o número de mortes de Covid? Eu estou falando a nível mundial, mas pode aplicar isso ao Brasil também. Perfeito. Infelizmente, tá, e esse ponto em particular, ele, do jeito que a coisa se desenhou, né, e tendo também, levando em conta o efeito protetor das vacinas, que elas se mostraram extremamente eficazes, né, mas é aquela coisa, elas não são uma barreira completamente intransponível. Para que a gente, de fato, conseguisse zerar os óbitos de Covid, a gente precisaria chegar em algo próximo de erradicação do vírus. Uhum. E isso, infelizmente, não faz mais parte do nosso horizonte. Isso, infelizmente, é algo que não está mais na nossa expectativa. Né? Inicialmente, havia ali uma discussão, será que a gente consegue, será que a gente não consegue? Hoje, basicamente, né, fundamentalmente, não se trabalha mais com esse cenário. É diferente do que aconteceu com os outros coronavírus pandêmicos. Né? O SARS-CoV-1, né, que causou aquela pandemia de SARS lá atrás, depois o MERS-CoV, né, que foi o SARS do Oriente Médio, né, que felizmente conseguiu se estabelecer uma erradicação. Mas eles tinham características particulares que facilitavam esse processo de erradicação. O SARS-CoV-2, infelizmente, não. Ele traz características mais próximas justamente dos demais vírus respiratórios, os quais que a gente não conseguiu erradicar. Sim. Então, a gente essa pode vir a... Vai lá. Entender essa característica que você está falando, essa mudança de cenário que vocês tiveram, é por causa da transmissão exagerada e também das novas variantes que vão surgindo? É por isso que a gente não pode esperar zerar Covid? Então, por um lado, é a facilidade de transmissão, tá? E, por outro, a capacidade que ele tem, né, de gerar transmissão antes dos sintomas aparecerem. Uhum. Isso é uma particularidade do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 não tem isso. O MERS-CoV também não tem isso. A transmissão começa a ser relevante apenas após o surgimento dos sintomas. E os sintomas são mais graves. Então, isso por si só, primeiro, já limita a circulação da pessoa infectada, né? Porque os sintomas são mais pesados, então tu já fica mais restringido no teu movimento, porque tu fica mais debilitado. O infectado fica mais debilitado, então isso já limita a sua circulação, então a facilidade de passar, entrar em contato com outras pessoas, né? E não apenas isso, quando a gente tem sintomas, para o monitoramento também é muito mais fácil da gente fazer intervenção, fazer isolamento, fazer quarentena, né? Então toda a rede de ação para mitigação e controle da propagação é muito mais fácil numa doença cuja transmissão se dá apenas após o aparecimento dos sintomas e principalmente quando esses sintomas são fortes, né? Porque isso gera essa rede aí que torna mais fácil a gente agir para diminuir a transmissibilidade. Um vírus que começa a transmitir antes da gente apresentar sintomas, Entendi. Eu precisaria ter um ritmo de testagem na população, inclusive de assintomáticos, que é uma escala enorme para um vírus que é muito transmissível. Se a transmissibilidade fosse baixa, dava. Como é muito alta, fica muito difícil, né? Junta a questão das variantes. Então, começa a ter todo esse braço, né, que torna difíceis essas ações de controle, manejo, né, para fazer a quebra da cadeia de transmissão. Sim. O João perguntou aqui das vacinas nasais, que tem tese diminuiriam essa transmissão, aí já é um outro cenário, né? A gente não tem como trabalhar com ele ainda, porque ele nem existe. Mas... Exatamente, é exatamente isso. E isso seria isso mudaria o jogo. Isso mudaria o jogo.
Isso teria potencial para mudar o jogo, tá? Mas, como colocaste, é algo que a gente ainda está na expectativa. Né? São Sim. estudos ainda em fase iniciais, né? São promissores? São, mas são muito iniciais ainda, não estão num patamar de evidência científica que nos permita a gente já, inclusive, começar a trabalhar com cenários levando em conta isso neste momento, né? Para ação, para tomada de decisão. Beleza. E ainda dentro desse cenário mundial, né, essa questão de tentar erradicar a Covid, a China estava tentando fazer isso com a política de Covid zero, e ontem eles lançaram novos dados lá no sistema, e ontem eles tiveram o maior número de casos de Covid desde o início da pandemia. Se eu não me engano, foi mais de 30 mil casos. Para eles é pouco em números populacionais, mas é muita gente de uma vez em um país que registrava pouquíssimos casos. Então, a gente vê que essa estratégia de você forçar, né, um lockdown exagerado, de você estender muito o controle da pandemia tentando buscar o zero, não está funcionando. Não adianta a gente tentar fazer isso, e a gente vai ter que conviver com a situação do vírus. Exato. São momentos. Né? No começo da Uhum. pandemia, fazia sentido buscar essa Sim. estratégia, tá? Até porque a gente parte do zero. Então, a gente parte de poucos casos. E aí, esses controles, né, de testagem mais ampla da população, para justamente conseguir pensar cedo cada caso e aí fazer isolamento e quarentena, né, busca de rastreio de contactantes, enfim, é muito mais fácil quando eu tenho poucos casos. Né? No Sim. momento, só que, como tu colocaste, isso tem um prazo. Não é factível a gente manter esse tipo de estrutura de ação e de restrição das ações, né, num contexto geral de cotidiano da população, tá, por um prazo determinado. Isso começa a gerar outros impactos que também são importantes. Né? É aquela coisa que se deturpou muito a discussão, né, mas que é relevante. A doença ela não está sozinha, ela não é algo isolado do nosso contexto. Existem outros contextos que também devem ser discutidos, que vão desde economia, que foi algo que acabou desviando muito as ações, né, mas tem seu papel de relevância, mas até a saúde mental, né, a interação, né, o contato com outras pessoas, essas coisas começam a ter um peso cada vez maior se a gente mantém por longo prazo uma restrição que tem impacto na nossa socialização com os demais. Uhum.